abençoe a cada um de nós. E nós hoje estamos finalizando o nosso sábado com esse trabalho, a palestra pública. Gostaríamos de mencionar os trabalhos da nossa casa. Às segundas-feiras nós temos o estudo das obras de André Luiz, coordenado por nosso companheiro Luiz Cláudio. À terça-feira nós temos a farmácia, às 20 horas. Temos também o Anel de Luz e o atendimento fraterno pelo Diego e o Bazar. Às quartas-feiras temos o tratamento mediúnico que no momento está sendo feito à distância, ou seja, após o trabalho da noite, as pessoas se inscrevem, quem quiser, e às quartas-feiras é lido o nome e os endereços para a visita da espiritualidade durante a noite. À quinta-feira temos a reunião de obsessão, à sexta-feira a reunião de desenvolvimento mediúnico e aos sábados pela manhã nós iniciamos o nosso dia com o café da manhã Irmã Dulce, 8h30. Depois temos a evangelização 9 horas, o bazar, temos passes pela manhã e à tarde terminamos o nosso dia com a palestra pública. Aos domingos temos ainda as marmitas do amor à tarde. Nós fazemos e entregamos na nossa cidade, em Brasília. No terceiro final de semana, nós temos o grupo que vai a São Gabriel entregar as cestas básicas e um pouco de amor e de evangelho a cada um. E às quintas temos o grupo Irmã Dulce no hospital. Então, para dar início ao trabalho da noite, nós queremos convidar o nosso irmão Sérgio para fazer a prece inicial. Senhor Jesus, a nossa estada aqui hoje, Senhor, se reveste de um motivo muito especial. Esse motivo é a nossa necessidade, Senhor, de estarmos envolvidos nas boas energias, bons pensamentos, bons sentimentos, nos fortalecendo, nos encorajando a seguir o caminho. Por isso é importante nós estarmos aqui hoje, Senhor, para podermos saciar a nossa vontade de conhecimento, aprendizado. Agradecemos a presença de nossos benfeitores na nossa casa hoje. Irmãos dos dois planos que nos visitam, trazem benefícios para toda a nossa comunidade. Que possamos hoje, Senhor, nesta comunhão fraterna de luz, recebermos de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento, dando as boas-vindas a esses irmãos, a palestrante da noite, a Naida, e temos a certeza que sairemos daqui fortalecidos e amparados ainda mais com conhecimento e com essa oportunidade, Senhor, de contar com os teus irmãos aqui a nos envolver. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Então, vamos iniciar com o nosso comentário. O nosso companheiro Acácio irá fazer. E depois teremos a nossa querida Naida, que vai falar sobre saúde emocional e espiritualidade. Caríssimos irmãos, boa noite. A nossa leitura introdutória à nossa atividade da noite de hoje é do livro Expansão, pelo espírito de André Luiz,
e a psicografia do nosso irmão Ariston Teles. Abrindo aqui o nosso livro, a nossa leitura de hoje é intitulada Sinal de Livre Arbítrio. Ante a dor que nos visite, temos duas alternativas: revolta ou resignação. Frente ao inimigo gratuito, duas opções: revide ou perdão. Diante de qualquer manifestação do mal que venha ao nosso encontro, duas sendas se nos apresentam: a do atrito, a da não resistência. Perante toda a provocação que nos desafia os sentimentos, há sempre duas margens de escolha, respeitando o nosso livre arbítrio. Se, porém, já ingressamos na escola do Evangelho, qualquer hesitação nesse sentido seria injustificável, porquanto o caminho do bem é sempre o que corresponde às nossas reais necessidades face à sublime destinação da vida. Caríssimos irmãos, eu começaria um breve comentário a respeito dessa lição introdutória da noite de hoje, sobre a conclusão. Nós somos privilegiados por conhecer Jesus. Nós somos privilegiados por conhecer a doutrina espírita que nos trouxe Allan Kardec no século XIX. Ele nos fez compreender a lei da ação e reação. Ele nos fez compreender que a vida, a nossa existência, oportunidades que temos de estar encarnados neste orbe, ela se constitui numa terra fértil, bem preparada, pronta para receber a semente que nós atirarmos no solo. Ou seja, num exemplo assim bem simples, se nós plantarmos milho, nós vamos colher milho. Se nós plantarmos feijão, nós vamos colher feijão. Então aqui deixa um alerta para nós, um chamamento de que diante das situações, diante das provas do dia a dia, nós temos duas atitudes: atuar de acordo com os ensinamentos do Cristo, ou então deixarmos avivar, deixarmos sobressair aquele instinto ainda primitivo que nós trazemos. É difícil, muito difícil. Muito difícil, diante das necessidades do dia a dia, de tudo que nos acomete, mas nós temos que ter sempre bons pensamentos, como foi bem pontuado pelo nosso irmão na prece introdutória, sempre
assediados por bons pensamentos, e quando sentirmos, vamos dizer assim, sitiados, vamos recorrer ao remédio da prece. Vamos realizar a prece a todo momento, em qualquer lugar, caminhando pela rua, dirigindo, no nosso ambiente de trabalho para manter o equilíbrio, para manter uma psicosfera produtiva. E, se necessário for, vamos recorrer diariamente à prece, ao concurso da espiritualidade amiga, os nossos irmãos da espiritualidade de luz e o nosso anjo guardião, buscando forças, orientação, para que ele possa nos indicar a melhor decisão, a melhor direção a seguir. Muito obrigado e que tenhamos uma noite de muita paz, com nossos pensamentos harmonizados e aproveitemos a lição da noite de hoje. Agradecemos a Cássia o comentário e agora queremos chamar a nossa querida Naida. Ela que é psicóloga, tem uma longa experiência sobre o tema que vai abordar na noite de hoje, saúde emocional e espiritualidade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estamos muito felizes. Todos iremos sentir e gostar do que vamos ouvir. Boa noite. Boa noite a todos os amigos aqui presentes e irmãos. É com muito prazer que eu estou aqui. Eu que agradeço, Isa, o convite de estarmos aqui juntos de novo nessa casa Monte Alverne. Inicialmente, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse tema que nós vamos abordar, que é saúde emocional e espiritualidade. É um tema, um assunto que, hoje em dia, nós estávamos até conversando um pouquinho antes da atividade começar, a necessidade do momento de nós fazermos algumas reflexões e revermos um pouco a vida que nós estamos levando, a forma, né? Então, hoje nós vamos fazer essa reflexão e, de repente, sairmos daqui com alguns propósitos de reavaliações e talvez até alcançarmos algumas alterações na forma de vida que nós estamos tendo. Hoje nós vamos, com essa reflexão, expandir um pouco o entendimento, a consciência de que somos seres espirituais tendo uma experiência na vida física, e não o contrário, né? Eu acho que nós estamos tendo objetivos hoje, buscas na vida, contrárias à proposta da nossa criação, que foi uma criação perfeita, de amor, visando uma plenitude do ser. Esse é o princípio da criação divina. E aí a doença vem como um sinal, um aviso de que nós estamos fora da reta, do alinhamento com a saúde, com a felicidade, com a alegria, com a gratidão de estarmos aqui encarnados, né? Então, eu acho que o momento é de nós fazermos uma parada e lembrarmos que nós somos co-criadores dessa vida que a gente hoje leva encarnados. Afinal, nós somos filhos do Criador. Então, ele, como Criador, nós somos co-criadores. E hoje o que a gente percebe é que nós estamos numa desconexão com Deus e conosco. Por isso que vem o desalinhamento e a doença. Hoje nós estamos falando de saúde emocional, mas nós poderíamos estar falando das psicossomatizações que nós fazemos em consequência desse desalinhamento com o emocional, que seria uma parte física que está caindo hoje, como nós estávamos ali conversando, na mão dos médicos do corpo, né? Mas a gente sabe que a doutrina nos ensina
que as doenças elas já vêm dos corpos sutis e aonde ela para e termina é no corpo físico, mas não é ali que as coisas começam, né? E a crise hoje que a gente precisa entender um pouco é a crise da afetividade, né? E Jesus nos trouxe o amor, a lei do amor, a criação nossa é baseada no amor. Quando falta amor e falta conexão com Deus, nós apresentamos doenças da mente ou do corpo físico. Então, nós vamos começar agora um pouquinho aqui a palestra, onde nós vamos fazer ver fotos da criação divina, que é perfeita, né? Sagrada, bela, e é dessa criação que nós somos participantes, né? Então, são algumas fotos da natureza, e as criações de Deus, elas são sagradas, divinas, perfeitas e de amor. Por isso que nós somos capazes de nos curarmos, porque a nossa essência de criação, ela é perfeita. Então, no momento que nós nos desalinhamos e chegamos a apresentar algum desequilíbrio, desconforto, algum transtorno, alguma doença física ou mental, nós também temos o poder de nos realinharmos. Por isso é que nós temos o poder da autocura, que é o que a espiritualidade nos traz, né? Nós conseguimos fazer essa transformação de onde estamos e para onde deveremos seguir. O fluido cósmico universal é onde toda a criação está mergulhada. Nós aqui estamos no fluido cósmico, né? Então, nós todos fomos criados da mesma essência e estamos mergulhados no mesmo fluido cósmico universal. Estamos todos juntos, até aqui. A matéria do complexo humano ela é igual em todos nós. A diferenciação está na vibração que cada alma possui no seu próprio corpo. Isso está no livro Cirurgia Moral, do Espírito Lancelin, o médium é João Nunes Maia, né, no capítulo 28. A essência da criação é única, de amor e perfeição. Então, se nós fomos criados assim, por que é que nós adoecemos? O que está acontecendo conosco? Ou com a humanidade? Ou com o planeta? Ou com o mundo? Porque esse excesso que a gente vê hoje de transtornos mentais, de uso de medicamento, não é um privilégio do Brasil. Isso é hoje uma crise do mundo, por isso que nós estamos num momento de transição planetária, onde está tudo se modificando e dependendo de como estivermos vibrando, pensando, desejando, as coisas se formam à nossa volta, sem falarmos no que atraímos e no que irradiamos. Então, esse é o movimento da vida. Nós temos o direito e o poder de nos sintonizarmos com o mais alto ou não. Por isso que precisamos dessas paradas que estamos fazendo hoje, dentro de uma casa espírita, para revermos a caminhada que estamos escolhendo, né? Então, vem a pergunta, se nós somos criados iguais, vivemos mergulhados no mesmo fluido, por que somos diferentes? Por que sofremos diferentes? Porque o quadro que um faz, o outro não faz, ou um não faz quadro nenhum, e um sai de um quadro e mergulha no outro, né? Aonde que começa a ficar tudo diferente? Primeiro que nós começamos pelo nosso nível de evolução, nós entramos num momento hoje de individualizações, nós somos individualizados. Até os reinos passados, nós vivíamos pelo determinismo, né? O determinismo, ninguém pensava, ainda não tinha a inteligência e a vontade que nós temos hoje no reino hominal. Mas se falarmos no reino mineral, vegetal e animal, eles ainda não têm essa capacidade, nós temos. Então, se nós podemos escolher, né, se nós temos essa capacidade, o que é que a gente está fazendo de errado? Né? Então, o momento é de nós fazermos reflexão para nós e para todos aqueles que temos visto à nossa volta, conforme conversávamos antes, de tanto sofrimento, de tanto adoecimento, de tanto uso de medicamento, né?
Então, por que somos diferentes? Porque temos vontade, memória, traumas, experiências de vida, educação, visão de mundo, fazemos escolhas diferentes, temos pensamentos e sentimentos. Nós temos no reino animal o livre-arbítrio, a livre escolha. Nós, hoje, temos. E por que a gente está fazendo algumas escolhas que não são alinhadas com a saúde, com a felicidade, com a alegria, com a realização, com a plenitude? Porque nós, hoje, nós temos o poder de estarmos construindo a nossa caminhada. Nós somos construtores da nossa obra, que somos nós, né? Nós, hoje, cada dia nós escrevemos um pedaço da nossa história. Agora, com que critérios, com que escolhas? E como é que eu faço? Como é que a gente funciona, né? Então, hoje nós estamos fazendo algumas reflexões nesse sentido. Então, vamos ler uma definição de livre-arbítrio? Existem várias na obra espírita, né? Mas eu peguei uma da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Eles nos dizem que, os pesquisadores lá, os estudiosos, né? É o aspecto da lei maior que sustenta a evolução do universo inteligente. Livre-arbítrio é a ação do espírito no limite do seu conhecimento e responsável por o que escolhe na medida do seu entendimento. Sem livre-arbítrio, seríamos máquinas irresponsáveis, sem culpa pelos erros cometidos ou mérito pelas conquistas realizadas. O homem é senhor dos pensamentos e suas aspirações. Ninguém pode interferir em nossas consciências. Então, esse é o mistério, é o desafio de nós construirmos a nossa vida e termos as consequências em torno disso, devido a isso. Consequências melhores, piores, mais saudáveis, mais prósperas. Enfim, cada um de nós, como pode escolher. E aí a gente começa a avaliar, assim por nós, do nosso produto. Como é que está o meu produto? Como está a minha vida mental? Como está a minha saúde física, né? Então, esse é o grande desafio de nós começarmos a refletir. Então, a nossa vida mental, ela navega, ou ela viaja muito através dos pensamentos. Todos aqui pensamos praticamente o tempo todo, né? Nós, o tempo todo, nós estamos pensando. Agora, pensando em quê? Sobre o quê? Eu durmo como? Eu acordo como? O que eu desejo? Só eu comigo, como ali vimos anteriormente, na nossa consciência, ninguém pode penetrar, né? Ninguém pode penetrar na nossa consciência. Então, se eu vivo nos pensamentos elevados, que é relacionado à saúde, a uma atividade física, enfim, o que eu tiver prazer de fazer, se eu tenho bom ânimo, né? Se eu acordo bem, eu tenho disposição, eu gosto de fazer algumas coisas que me fazem bem, se eu tenho gratidão à vida, à saúde, enfim, ao que eu tenho, ao que eu sou, como é que é a minha relação com o perdão? De perdoar, ser perdoado. Como é a minha relação? Esses são níveis de pensamentos elevados. E, fundamentalmente, o princípio básico da doutrina, né? Que é a caridade. Como é que a caridade está participando da minha vida? Ou se ela faz parte da minha vida, né? Se eu dou importância, isso faz parte do meu valor. Se isso faz parte do meu tempo, eu aplico o meu tempo em atividades do bem do outro, ou não. Vamos refletir, né? E os pensamentos adoecedores, hoje comprovados pela ciência, que são sentimentos que nos levam ao adoecimento da mente e do físico, né? Então, nós podemos falar da tristeza, da mágoa, do ressentimento, do medo, da raiva, da culpa, né? Da insegurança, enfim, tem vários, né? Para nós pensarmos como é que é o meu convívio com esse tipo de pensamento, né? Então,
nós somos responsáveis pela nossa saúde no momento em que os meus pensamentos estão sob o meu comando. Eu boto o meu pensamento, a minha atenção, as minhas emoções, aonde eu desejo. Então, isso já é um fator de saúde ou um fator de doença. Somos responsáveis por nossa saúde, precisamos entender nosso papel, nosso poder sobre nossas vidas, tanto que nós somos autocuradores e podemos ajudar na cura do outro, né? A minha profissão é ligada à saúde, a do médico, enfim. Nós podemos, à medida que a gente entende esse funcionamento interno, nós podemos ajudar o outro. Deves ser o teu próprio médico a tratar as tuas próprias enfermidades. Isso está nesse livrinho, é um livrinho pequenininho, mas que eu gosto muito dele, que chama Cirurgia Moral, né? Do espírito Lancelin. Então, quando ele faz essa afirmação, é porque nós temos essa capacidade de nos autoavaliarmos, porque o animal não tem. O animal ele não consegue se ver, ele não consegue refletir sobre ele, e o ser humano consegue. Eu consigo me avaliar, como é que eu estou, como é que eu acordei hoje, no final do dia, eu fazer uma avaliação, eu gastei muito tempo aqui, foi demais, eu podia ter colocado o tempo mais aqui. O animal não consegue ter isso. Então, nós conseguimos avaliar da onde está vindo alguma doença, algum transtorno, alguma angústia, alguma ansiedade que eu nunca tive e está aparecendo agora, né? Então, pensamentos repetitivos. Isso é uma armadilha muito forte. A gente pode dizer assim, de uma maneira bem simplificada, que os pilares das doenças têm 2 pilares fundamentais: da pessoa que vive no passado e da pessoa que vive no futuro. Então, eu digo que no passado são as pessoas que vêm com doenças de origem da angústia. Aquelas pessoas que vivem pensando sempre no que virá, né? Vivem sempre pré-ocupadas, se ocupando previamente do que ainda não ocorreu, a gente diz que são pessoas que têm mais afinidade com a área da ansiedade. Então, são pessoas que se preocupam com tudo, têm medo de tudo e daqui a pouco vão precisar fazer uso de medicamentos, né? E hoje a ciência está mostrando que se a gente fica martelando numa ideia fixa por algum tempo, as nossas células elas começam a se deformar e alteram o seu funcionamento. Então, uma pessoa profundamente triste, profundamente deprimida, ela começa a ter um funcionamento diferenciado internamente. Então, tem já alguns diagnósticos que já, na hora, já levantam uma hipótese de convívio profundo com ideias repetitivas. O que é o suicídio? O suicídio é uma ideia repetitiva, até a hora que a pessoa se encoraja e faz uma tentativa de realizá-lo. Às vezes, graças a Deus, não concluídas, e às vezes o suicídio concluído. Mas essa pessoa ela já vem martelando aquilo ali há algum tempo, a família não sabe, os amigos não percebem, mas ela está cultivando aquilo internamente. E eu andei estudando um pouco sobre suicídio, que eu andei tratando disso em escolas, em alguns outros lugares, né, que os meninos hoje estão planejando muito suicídio, né? Eu peguei um grupo planejando suicídio em Sobradinho, a pedido de uma diretora, eu fui lá fazer um trabalho com esses meninos. Então, eles planejam hoje através de sites, em grupo, e ficam naquela ideia ali, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer. Mas o campeão hoje, dentro de estatísticas de suicídio, que me assustou muito, que eu jamais imaginaria, são os idosos. Os idosos conseguem concretizar muito suicídio. Por quê? Porque eles têm muito tempo ocioso para ficar planejando detalhadamente até que conseguem concretizar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com idosos muito sozinho, que mora só, que a família não se aproxima muito. Eu frequentava muito um abrigo de idosos aqui em Sobradinho,
mas com a pandemia, né, a gente se afastou. E teve um idoso lá que nós chegamos, nós estávamos num grupo e tinha até uma companheira do grupo que cantava, mas ninguém tocava, não tinha a Isa lá. E a gente só brincava de cantar. E aí alguns gostavam, né? E aí ele veio para perto da gente. Só que aí, na brincadeira, a gente toda alegre, ele começou a chorar. Chorava. E aí eu fui lá para perto dele, perguntei o que estava acontecendo, se ele estava gostando muito da música, se ele conhecia a música, né, e tal. Aí ele começou a dizer, não, é porque eu estou muito triste. Eu tô há muito tempo querendo sair daqui para fazer uma visita. Aí eu falei, mas o senhor está querendo visitar quem? Aí ele falou, eu queria visitar os meus amigos, os meus vizinhos. E tem uma localidade aqui, não sei o quê, do Descoberto, não tem? Santo Antônio do Descoberto. E ele veio de lá para Sobradinho. E ele sempre morou lá, muitos anos, os filhos nasceram lá num bairro, e ele queria ir lá visitar os vizinhos, porque ele estava agora brigado e não podia sair. Aí eu falei, mas quem trouxe o senhor para cá? Os meus filhos. Eu falei, então vamos conversar com seus filhos, pedir para levar o senhor lá, né? E ele chorando assim, soluçando. E aí eu olhei para o pessoal do grupo, eu falei, o senhor está deprimindo. Mas aí conversamos depois com alguém lá do grupo, né, do abrigo, e pedimos uma atenção especial, que ele não estava bem. E aí, quando eu fui abraçar ele, eu senti ele muito magro, sabe? Ele só ficava de paletó. Ele era todo chique, só ficava arrumadinho lá de blusa social por baixo. E aí a gente foi lá, cada um foi lá, abraçou ele e tal, disse que a gente ia tentar ver essa visitação. E conversei com o pessoal do abrigo, o pessoal falou, Naida, eles nem vêm aqui. Eu falei, gente, é uma coisa tão simples, é levar ele lá para ver os vizinhos, os amigos, e retornar com ele para o abrigo. Não é tão longe, né? É um pouquinho longe de Brasília, mas dá para ir de carro e voltar, né? E isso a gente chegou de novo e ele lá não estava comendo, a moça veio se queixar para a gente, olha, ele não está se alimentando, ele não está dormindo. Eu falei, olha, fica de olho nele, ele está deprimindo muito. Quando foi uns 20 dias, talvez, ou menos de um mês, chegamos lá, cadê ele? Falecido. Mas faleceu assim, de tristeza, deprimido, não por suicídio. Mas a ideia dele, do querer dele, ver alguém que era da relação dele a vida toda, isso acabou com ele. E a gente vê nos livros que a depressão no idoso ela é preocupante para a família. A família tem que ficar ali olhando atentamente. Esses pensamentos repetitivos é que vão causar, por isso que eles afetam o corpo físico, as pesquisas mostram para a gente hoje. Essa coisa de ficar bombardeando aquele sentimento negativo, eles acabam alterando o funcionamento de célula e vindo doenças, por exemplo, a doença autoimune, um lúpus, um câncer, né? O sistema celular, ao invés deles trabalharem a meu favor para subir a minha imunidade, uma célula começa a matar a outra dentro do meu próprio organismo. Hoje as pesquisas mostram que isso é desencadeado, ou isso é dado um início com os sentimentos. Com ideias repetitivas, ou de medo, qual seja, mas o corpo físico ele acaba sendo afetado por esse ritmo de bombardeio na nossa parte mental, até conseguir afetar o nosso corpo físico. As doenças pulmonares, hoje, o que a gente vê? A tristeza, ela tem um alojamento muito forte no pulmão. O fígado aloja muita raiva. A alergia é uma intolerância ao convívio, às dificuldades da vida. A pele é o meu limite. Quando as coisas começam a extrapolar a pele, é porque eu não estou conseguindo segurar mais. Então, tem médicos, quando a gente chega no consultório, eles têm essa escuta diferenciada, esse olhar. Mas tem outros, talvez eu acho que a maioria, entra com a medicação. A medicação, às vezes, ela alivia a sintomatologia, mas ela não vai na origem da doença, porque às vezes são origens emocionais, né? Então, a gente começa a ver essa relação forte da mente, né, que é o que a gente está falando hoje aqui, de saúde emocional, né? E vem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, nos trazendo a definição que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e espiritual.
Hoje, as pesquisas mostram que o pilar da espiritualidade é um pilar de muito forte sustentação para o nosso bem-estar. E espiritualidade, não religião. Religião pode ser, é a forma, mas a espiritualidade é uma coisa maior, é uma força maior, ligada a um divino, a um sagrado, que as pesquisas hoje mostram que as pessoas que têm essa relação com a espiritualidade, elas têm tolerância maior à dificuldade, ao sofrimento, a defesa é maior, elas toleram melhor essa vida, às vezes, de tanta dificuldade para tantas pessoas, né? Então, hoje, o conceito da espiritualidade está plenamente demonstrado pela ciência que ele faz parte da nossa saúde física e mental. Então, eu peguei esses dados dessa pesquisa, eu não tenho a identificação, é uma pesquisa americana, citada por um palestrante, e que eu achei muito importante trazer para nós refletirmos, né? Eles fizeram, o americano gosta muito de pesquisa, de dados, de estatísticas, né? E nós temos um pesquisador hoje brasileiro, não sei se vocês já ouviram falar, o nome dele é Alexander Moreira, ele é do NUPS, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um núcleo de pesquisa espiritual e de saúde. Ele pesquisa muito a espiritualidade. Ele é doutor, ele é médico, ele é psiquiatra, e eu vi algumas coisas dele e vi esses dados aí que eu achei muito interessante, porque ele fala de adoecimento e morte. A solidão e o isolamento, que nós estamos num momento de pandemia, mas o sistema de viver hoje está muito atrelado à solidão e isolamento, por uma série de fatores. Se nós pensarmos na juventude, já tem autores que falam nas gerações do quarto. Geração do quarto é essa meninada que não sai do quarto. Planeja suicídio, aprende como é que bate no outro, quando não se suicidam dentro de casa. Peguei 2 casos agora de Sobradinho 2, né? Um, inclusive, filho de um pastor da igreja evangélica. Então, essa solidão e esse isolamento é uma escolha ou uma forma de viver muito grave, porque tem uma série de consequências nessa forma de viver. Primeiro que o ser humano, ele é gregário, ele é para viver em grupo, ele é para ter o sentimento de pertencimento, ele precisa conviver com família, com amigos, com vizinho, em alguma casa espírita ou numa igreja, enfim, ele precisa dessa rede de proteção social, o adulto e o jovem. E hoje, eles estão resolvendo, muitos adultos também, né? Eu sou do estado do Rio de Janeiro. Copacabana é um bairro no Rio de Janeiro onde tem o maior número de idosos morando só em Copacabana. A gente chega em Copacabana, vê muito idoso na rua indo a banco sozinho, almoçando sozinho. Tem restaurantes específicos com sopinha à noite, vai aquele monte de idoso sozinho tomar sopa. Já é um hábito, um ritmo, porque essa clientela no Rio de Janeiro é muito grande, né? Então, tem as consequências. E ele fez uma comparação muito interessante. Ele falou da morte nessa pesquisa pelo cigarro, mas ele colocou assim, mata mais a solidão e o isolamento do que 15 cigarros por dia. Ele pegou uma referência de quem fuma muito, fuma mais de 15 cigarros. Eu já acho 15, é quase um maço, né? Porque eu sei que um maço acho que vem 20, né? 20 ou é 20 e poucos, né? Então, ele diz que a solidão e o isolamento matam mais, segundo a pesquisa deles. Ele acompanhou um grupo muito grande durante 14 anos, né? Então, ele chegou a essa conclusão. A solidão e o isolamento levam à depressão. Gente, hoje existem 2 transtornos mentais mais em voga, que é a depressão e a ansiedade. São os 2 diagnósticos que mais afastam pessoas do trabalho, que mais dificultam relacionamentos, que mais levam ao sofrimento hoje às famílias, né? Transtorno do déficit de atenção. As pessoas que se isolam e vivem só,
elas começam a viver assim, parece que uma forma mais lenta, as coisas não se conectam com muita facilidade. Eu tenho uma amiga no Rio que mora sozinha, e deve ter um mês, ela me ligou chorando. Aí eu perguntei, uai, o que está havendo? Ela falou, eu estou tentando ligar para você faz muito tempo, hoje não estou conseguindo. Aí eu resolvi ir na minha vizinha do corredor e pedir para ela me ajudar. E quando ela olhou, ela disse assim, mas você não vai conseguir ligar para essa sua amiga pelo controle da TV. Você tem que pegar o celular. E eu sei onde está meu celular. Aí ela falou, então vamos lá, que é outra que mora sozinha do outro lado do corredor. Aí foi lá, falou, olha aqui seu celular, bem em cima da mesa. Aí ela disse, eu não sei mais como liga. Aí a moça falou, deixa eu então mexer no seu celular que eu vou procurar o telefone da sua amiga. Aí quando ela conseguiu ligar comigo, só que ela já veio conversando comigo chorando, porque já estava tentando. É esse transtorno de atenção e de confusão mental, que as pessoas sozinhas, sempre, muito tempo, sem convívio, sem conversar. Esses dias eu conversei com uma amiga minha que mora em Natal, e eu falei, você está rouca? Aí ela falou assim, há 3 dias que eu não falo com ninguém, por isso que eu estou rouca. Eu falei, mas por que você não fala? Grava um áudio, manda para mim, manda para alguém, bota uma música, canta a música. Não, não vejo graça, eu queria conversar com alguém. E ela é professora do governo federal, aposentada, trabalhou a carreira toda. Então, o Brasil hoje ele está envelhecendo. Esse tipo de caso que eu estou contando, que é verdadeiro, porque foram com pessoas próximas de mim, vão acontecer com muito mais frequência. Porque nós estamos envelhecendo. E a opção das pessoas está sendo ficar na minha, não quero mais conversar, eu não quero internet, os vizinhos são inconvenientes, são fofoqueiros, vamos dar uma volta no shopping? Não, muita zoada, muito barulho. Porque a pessoa que começa a viver quieta, ela começa a querer tudo muito sossegado, muito parado. E ela começa a entrar num outro ritmo de vida e de convivência, né? Então, ainda nessa pesquisa, ele avaliou muitos estímulos. Gente, o que é internet? O que é celular? O que é jogo? Excesso de estímulo. O que é a gente querer fazer 30 coisas num dia? Excesso de estímulo. Só que o nosso cérebro, ele tem o limite físico, mas a mente ele é muito espaçosa, ele é muito assim, tudo cabe dentro da mente, tudo, eu penso o dia todo, tudo cabe, mas o cérebro, ele não acompanha. Então, ele vai começando a ser danificado. Ele vai começando a sentir a sobrecarga de pensamentos, de preocupações, de horário, de responsabilidade, de coisa para fazer, e a sensação de frustração que o dia acaba e eu não fiz tudo que eu planejei. E o dia seguinte eu já começo correndo atrás do prejuízo do dia anterior. E entra ano, sai ano, gente. E a gente não vai aguentando. Então, isso em cima dos estímulos. Então, quando ele fala de agitação, nós estávamos conversando ali um pouquinho antes, né? Como é que você acalma a agitação? Tomando remédio. Então, você deita para dormir? Não dorme. Você quer ler um livro? As pessoas dizem para mim, eu não consigo mais ler um livro. Eu leio e volto. Eu leio e volto. Eu leio e volto. Porque eu não avanço. Né? Porque a mente fica voando. Quando na hora de deitar, cadê que ela para? Ela não para. Né? E as crianças estão nesse ritmo. Os meninos não têm mais tempo vago. Né? A não ser crianças assim, do nível socioeconômico de mais dificuldade, né? Aí ficam mais ociosos, mais em casa, mais na rua. Mas menino que tenha um nível socioeconômico mais privilegiado, ele faz inglês, ele faz tênis, ele faz escotismo, ele faz... E não fica o dia todo no ar. Essa criança, para ela acalmar, ela demora. E aí vamos tomar, nós estávamos até conversando, muito uso de sertralina, né? Que eu não sou favorável, porque sertralina tem uma série de efeitos colaterais, menino de 8, de 9 já está tomando sertralina, um antidepressivo. Mas aí ela diz, mas ele não para, ele não senta na escola, ele não aprende, porque ele não se concentra, ele não tem atenção. Então, a professora quer um jeito, a senhora tem que dar um jeito dele parar. Vai no médico, o que o médico diz? Não, ele para, mas eu vou ter que medicar. Né? Isso é excesso de estímulos. Diminuição da memória. Por quê? Primeiro, se toma remédio,
Diminuição da memória é um efeito colateral desses calmantes todos aí, Rivotril, campeão, né? E esses medicamentos que criança começa cedo, né? A memória vai se retraindo. Ansiedade é essa agitação, é falta de sono, é falta de sossego, de tranquilidade, confusão mental, como eu já falei, e as somatizações, né? Porque estímulo em excesso, existem vários tipos de somatização, vários, né? Se a gente fala em ansiedade, um começa a ter dor no estômago, o outro tem sudorese, o outro vomita quando fica nervoso, enfim, cada um tem seu ponto frágil no corpo, né? E as medicações excessivas para tentar controlar esse quadro, né? Vou dar uma acelerada que eu estou falando muito. E aí veio uma pesquisa muito interessante que é sobre a felicidade. E ele percebeu que quando a gente está numa posição de muita dificuldade, uma condição de miséria, e você vai para uma condição mais digna, a felicidade aumenta muito. Uma pessoa que não tinha trabalho, não tinha onde morar, e a felicidade dá aquele pico muito alto. Relações afetivas com amigos, familiares, aumenta muito a felicidade. Necessidades básicas satisfeitas, depois, né, que já está tudo satisfeito, como trabalho, uma casa, um carro, uma saúde, enfim, o que a pessoa deseja, o dinheiro já não aumenta tanto a felicidade. E nós temos que parar para pensar que a nossa busca nessa vida material são coisas. Ou ganhar dinheiro, ou aumentar um salário, ou ter um carro mais novo, ou ter uma casa maior, né? E as pesquisas nos mostram que essa busca desse material não aumenta tanto a felicidade, desde que você já tenha um mínimo alcançado, né? Fazer caridade. Olha que interessante, que é a máxima nossa, né, da doutrina. Trabalho no bem aumenta em 5 vezes o bem-estar de uma pessoa, a saúde, a felicidade, comparado... Ele compara com várias coisas, ele fala até em chocolate, porque tem gente que... A minha vida é comer chocolate, né? Então, ele fala 5 vezes a prazeres como sexo, dinheiro, beber, droga e comer chocolate. O fazer o bem ao outro, como isso está na nossa essência de criação, do amor, de fazer o bem ao próximo, que foi o que Jesus nos pediu, amar o próximo como a nós mesmos. Esse dado da pesquisa eu achei assim extremamente significativo para nós da doutrina, né? É uma coisa científica e nós achamos, não, isso é da doutrina espírita, isso é Kardec que disse, né? E a gente está começando a ver esse encontro da ciência com a espiritualidade, né? E isso é muito bom. E aí os instrumentos que ele usou para chegar a essa conclusão da felicidade, ele usava ressonâncias quando as experiências ocorriam, ele fazia um mapeamento cerebral e ele avaliava o aumento da produção de hormônios, que eles chamam agora em alguns livros do combo da felicidade, ou combo da saúde, né? Que são os hormônios endorfina, dopamina, serotonina e oxitocina. Então, esses hormônios, no momento que você faz o bem do outro, você se ocupa com o bem-estar do outro, eles são produzidos em intensidade. E isso a gente tem que levar em consideração, isso nessa reavaliação que nós estamos fazendo da vida que nós estamos levando, né? Então, saúde e espiritualidade. O cérebro, ele necessita do exercício do bem, do amor ao próximo. É o corpo físico, ele reconhece esse prazer. Isso realmente dá prazer ao ser humano, né? Amar ao próximo como a si mesmo, nós já ouvimos isso, né? Jesus nos disse isso. Fora da caridade, não há salvação, nos trouxe Kardec. Saúde espiritual, a gente pode concluir que ela implica na saúde mental, na saúde emocional. Saúde é a perfeita harmonia da alma, isso nos trouxe Emmanuel no Consolador. Então, eu acho que essa reflexão, dessa fusão, nós da psicologia, né, Renato? Nós conhecemos uma pirâmide de Maslow, que ele fez uma pesquisa em 54, observando as necessidades básicas do ser humano,
e ele começou isso observando os macacos, ele começou a ver que os macacos eles se comportavam de acordo com as necessidades básicas que eles apresentavam. Então, nessa pirâmide, ele percebeu que a necessidade básica do ser humano são as necessidades fisiológicas, né? A gente tem que comer, a gente tem que dormir, a gente tem que... tem a parte da sexualidade, tudo isso é da espécie humana, né? Depois vem a parte da segurança. A gente precisa de uma casa, um dinheiro suficiente para eu comer todos os dias, pagar as minhas contas. E aí essa pirâmide vai evoluindo. E chega na parte social, né? Social é a necessidade que nós temos de pertencimento, de convívio, de estar junto com pessoas que me fazem bem, como a pesquisa mostrou, com amigos, com familiares. E vem a parte depois da construção da estima, da autoestima. Nós precisamos ter autoestima para enfrentar a vida, e isso tem que ser construído. E vem a autorrealização, que é a plenitude, né, conforme a nossa criação divina, né? Nós temos que chegar ao ponto de nos gostarmos do que fazemos, termos noção das escolhas que fazemos, né? Porque a gente, às vezes, leva uma vida que não é nossa, né? E isso é uma coisa muito importante da gente avaliar aqui. Então, como é que eu cultivo a espiritualidade? Nos conectando conosco, por nós mesmos. Nós estamos desconectados de nós. Não tem tempo mais para a gente pensar na gente. Eu digo, gente, vocês têm que ter 10 minutos, 15 minutos durante o dia para pensar em você. Ah, não, Naida, não dá tempo. Onde que eu vou ter 10 minutos, 15 minutos? É muito tempo. Então, começa a vir as consequências, né? Buscarmos objetivos de vida que façam sentido. Os objetivos que nós temos hoje são objetivos materiais, que é por isso que vai de encontro à vida espiritual, os seres espirituais que somos. Por isso que eles não nos satisfazem. Por isso que eles não nos trazem felicidade, alegria e saúde mental e física. Porque uma coisa diz que assim, você tem que ir para cá, e eu quero ir para lá. E depois que eu consigo uma casa, um carro, aí a pessoa às vezes chega comigo no consultório e diz assim, eu tenho tudo, Naida, eu quis casar, eu casei, eu queria filhos, eu tive, eu tenho tudo, mas eu não quero viver mais. Para mim está bom. Eu já queria encerrar tudo. Eu falei, mas como assim? Não, eu estou tomando remédio, porque se eu esquecer o remédio, a vontade de eu acabar com tudo vem muito forte. Mas por quê? Porque ele tem objetivos na vida que ele correu atrás de coisas que alguém disse um dia para ele que era para ir por ali. Falou, olha, você tem que ter isso, você tem que ter assim, você tem que morar não sei aonde, você tem que estar no condomínio não sei o quê. E aí eu corro atrás. Quando eu chego lá, aquilo não me preencheu, não me realizou, porque aquilo não era meu. Eu busquei objetivos da mídia, os valores de pai, de mãe, porque, na verdade, as pessoas não sabem nem os valores que tem mais hoje, né? Identificarmos gostos, prazeres, preferências, valores verdadeiros, que não sejam aparência, modismos, eu ter dinheiro. A pesquisa mostrou, o dinheiro não faz diferença muito grande na minha vida a partir do momento que eu tenho o básico para eu viver. Eu continuo 20 anos, 30 anos, 40 anos na minha vida, não, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que ter dinheiro no banco. Para lá no final eu olhar e dizer, nossa, eu juntei, sei lá, 4 milhões, 5 milhões, e agora? Eu não quero mais viver, né? Então, isso a gente tem que rever, aumentarmos a conexão com Deus no cultivo da espiritualidade. Se Deus, a espiritualidade, é um pilar muito forte, eu estou desconectado desse pilar, desses valores, dessa forma de levar a vida, eu tenho que adoecer, porque eu estou desalinhada com a saúde. Eu tô torta assim, ó, mas eu posso voltar para cá, para a reta? Pode. Reavaliando, revendo a vida e mudando o que precisa ser mudado. Por isso que a vida é um movimento, e nós podemos mexer nesse movimento, né? Nós conseguimos isso. Isso é possível. Então, algumas reflexões que eu sugiro que façamos. Você observa seus pensamentos e emoções? Você sabe como você é, como você funciona? A maior parte do dia, você é triste? Você é alegre? Você é indiferente? Você nem olha para isso?
Isso para mim não é importante, Naida. É. Você tem que se perceber. Porque como é que eu sei se eu estou alinhado ou não estou? Só quando eu adoecer? Aí é evidente, né? Eu digo, quando a gente deita, que eu fico quieto ali num leito de um hospital, Isa sabe muito bem, ali eu tenho que parar para pensar. Mas será que eu preciso chegar a esse ponto para refletir sobre a minha vida? Eu posso refletir antes. Eu tenho vários sinais, né? Do que você gosta? Às vezes, quando as pessoas chegam para mim em atendimento, eu digo assim, mas o que você curte na sua vida? Ele falou, não sei, eu não curto nada há muito tempo. Está desconectado dele. Existe um fio, esse fio está desligado. O que te realiza? Aí ele diz, não tenho a mínima ideia. Você me dá um tempo para eu pensar? Eu digo, até a próxima semana. Dever de casa, né? O que você tem feito de útil para alguém? É uma coisa muito interessante, porque isso é que dá sentido à vida. Nós vimos que é um fator de felicidade de 5 vezes maior que qualquer outra. Quando eu me sinto útil, quando eu faço bem para alguém, seja o que for, eu ir ali conversar. Eu dar um bom dia hoje no Zap. Eu tenho gente no Zap que diz assim, eu gosto que você me manda bom dia. Porque tem dia gente, Naida, que saco, esse povo dá bom dia, dá boa noite. Eu falei, às vezes ele só recebe o teu bom dia, o teu boa noite. Para pensar. É chato? Mas não custa nada. Não manda para toda a tua rede, manda para alguém que você sabe que vai dar valor. Quem é você? Sabemos quem somos nós? Se eu não paro para pensar em mim, eu não sei nada de mim. Eu não sei. Naida, você é muito triste? Não sei, eu sou, acho que igual. Entra dia, sai dia, eu digo, acho que eu sou igual. A pessoa responde, né? Porque não sabe, aonde que você entra no baixo? Não sei. Quando você está muito alegre, o que aconteceu? Pode ser tanta coisa, pode ser uma novela, uma coisa que eu vejo na TV, tudo isso pode ser, mas eu não sei mesmo, eu não. Você se acha saudável e feliz? Eu acho. As pessoas dizem, não, eu não estou hospitalizada, eu não tomo remédio, Você dorme? Não, isso aí não. Não vamos botar sono no meio, porque sono não funciona. Eu não durmo. Falei, como você não dorme? Não, às vezes eu durmo 11 horas da manhã, durmo até umas 2 da tarde, mas à noite eu fico ligada. Falei, isso já é um fator de adoecimento. Ninguém vive sem sono à noite, né? Então, quando a gente pergunta, você se acha saudável e feliz? Eu tenho que parar para pensar. Não sei. Nunca ninguém me perguntou, né? Então, a gente precisa se olhar para depois eu olhar o que está à volta. Quando a gente anda de avião e a moça fica lá, a aeromoça falando da máscara, ela manda botar a máscara primeiro em quem? Na gente. Porque se eu não estou bem, se eu não estou de pé, se eu não estou me cuidando, como é que eu vou cuidar dos outros? E às vezes a pessoa acha que tem que cuidar do pai, da mãe, do marido, do cachorro, do gato, do vizinho, e ela fica. O que acontece? Os outros seguem a vida e às vezes ela adoece e deita. Tem até um vídeo muito bonitinho, os cuidadores que não se cuidam, né? Vão precisar de cuidado. Nós temos limites, né? Então, precisamos nos conhecer mais. É necessário. Então, quando a gente fizer as nossas orações, ouvindo hoje um pouco mais sobre a saúde mental, sobre a espiritualidade, nós podemos, nas nossas orações, pedirmos que Deus nos ajude a descobrirmos nosso propósito para sermos úteis de alguma forma nesse mundo. Porque aquelas pessoas que não têm propósito, não têm objetivo de vida, não sabem o que estão fazendo aqui, elas querem ir embora. Elas se sentem sem sentido de estar aqui. Então, a gente pode pedir a Deus ajuda nesse sentido. Me mostre, o que eu estou aqui fazendo o quê? Porque a gente reencarnou para ficar aqui. Não é para eu interromper a minha caminhada a qualquer hora, né? Eu tenho uma razão, eu tenho que aprender coisas nessa reencarnação. Agora, a maneira que eu vivo é que vai determinar se eu vou sair daqui melhor ou pior do que quando eu cheguei, né? Então, que Deus nos abençoe nessa bendita reencarnação,
que a gente tenha essa meta de sermos felizes, de termos saúde física e mental, porque nós estamos num momento de muita crise de saúde mental. Muita. Muito. Nós somos um dos países campeões em consumo de remédios tarja preta. É o Brasil. Né? Crianças também tomando muito. Então, nós temos que refletir que vida que eu estou levando. Alguma coisa está precisando ser realinhado ou reformado. E isso está aqui com a gente. Mas desde que eu pare, eu ache um tempo para mim, para garantir a minha saúde física e a minha saúde mental. Então, que Deus Jesus abençoe a nossa bendita caminhada, que seja sempre com muita saúde, sempre. Tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Momento de reflexão para todos nós. E enquanto ela estava falando sobre a caridade, eu estava lembrando, um dia o nosso querido Chico falou aqui na nossa casa: o melhor negócio na contabilidade divina é fazer o bem. Nunca esqueci, porque realmente isso é nossa verdadeira felicidade. É do tamanho daquela que nós proporcionamos ao nosso próximo. Isso é muito bom. Então, fica aqui um convite, vamos todos, não só viver para nós, mas ajudar o próximo. Só assim seremos felizes. Muito obrigada, Naida, foi maravilhosa a palestra. Então, vamos agora chamar os médiuns para aplicarmos o passe e pedir ao nosso querido Renato para fazer a nossa prece de encerramento e de agradecimento. Fechando os nossos olhos do corpo físico, para abrir os olhos do espírito, elevamos nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e de infinita bondade. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, de recebermos esses ensinamentos tão importantes para a nossa caminhada aqui na Terra, que possamos assimilar e colocar em prática em nossas vidas, para podermos seguir adiante, iluminados por essas revelações, esses conhecimentos que vêm do alto, envolvidos pelo manto azul celeste de Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Mãe de todos nós, da humanidade terrena. Agradecemos mais uma vez, Senhor, pelas benesses que aqui chegam através dos espíritos amigos, obreiros da luz, envolvendo a todos, encarnados e desencarnados, aqui no plano físico e no plano espiritual. Que essas energias venham para restabelecer nosso equilíbrio emocional e despertar nossos espíritos. Amado Mestre, esteja aqui conosco neste instante, ao longo desta nova semana que se apresenta a partir de amanhã, e que possamos ultrapassar os desafios que vêm para a nossa evolução espiritual. E que assim seja, Senhor, graças a Deus.
Então, damos por encerrados os trabalhos da noite, que essa paz possa chegar a todos os lares, todos os irmãos que nos estão acompanhando, que possamos ter uma boa noite e obrigada a todos os presentes. Que assim seja. Graduação Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos.